Antes de começar a reflexão do Evangelho, permitam-me que saúde com alegria pessoas que abençoam este programa com as suas presenças e comentários. Refiro-me à minha querida amiga Cláudia Souza, enfermeira, ao querido professor Walter Moraes, com votos de sua melhora e de sua cura, à professora querida Yolanda Zambuja, com votos de bênção para a sua saúde e a diminuição das suas dores, a querida Marília Tomás, por sua presença constante aqui nos comentários. Também a Diana Lopes, pelo apoio que deu na reflexão do Evangelho do domingo passado. E ao meu querido Padre Pedro, da cidade de Panambi, Rio Grande do Sul, que frequentemente reforça as nossas reflexões com o seu apoio, com o seu comentário, com a sua bênção. Também abraços às pessoas aí de Panambi, no Rio Grande do Sul. Peço que vocês conheçam aqui a referência do Evangelho de Lucas e deem pausa para ler este Evangelho do domingo agora, histórico para nós, fundamental para nós brasileiros e brasileiras, e não só para o Brasil, mas para a América Latina e para o mundo. São Lucas, no capítulo 19, do 1º versículo ao 10º versículo, e eu já volto após a vinheta. Este Evangelho de São Lucas, comparando aqui a alegria do encontro de Zaqueu com Jesus, que se colocou numa posição original, inédita, subindo numa árvore para se destacar e assim enxergar melhor Jesus, porque era de estatura baixa, como comenta o médico Lucas ao narrar esse trecho. Faz desse encontro com nosso libertador, com nosso rabino, com nosso salvador, Jesus de Nazaré, uma referência para nós que vivemos em sociedades tão violentas por causa das riquezas. Zaqueu se colocou numa situação tal como publicano, e apesar de ser publicano, pessoa mal vista, e a sua situação ainda era pior porque ele era empresário, chefe de uma rede de publicanos, cobrador de impostos, muito desconsiderados, desprezados e odiados na Palestina e também pelos judeus da Judéia, pelo serviço que prestavam, sujando as mãos com a moeda retirada dos salários dos habitantes, das habitantes destas regiões, para o paganismo, para a impiedade de César, considerado um deus como imperador do Império Romano. Apesar do publicano, considerado por São Lucas e principalmente por Mateus como integrante do rol dos pecadores, dos piores pecadores. Aqui mesmo antes, no capítulo 15, vimos que os publicanos gostavam de ouvir Jesus e eles se incluíam na lista dos pecadores.
Aqui, mais do que pecadores, ele é classificado como perdido. Apesar de rico, muito rico, perdido. Apesar de empresário, perdido. Apesar do seu desejo de ver Jesus, perdido. Mas Zaqueu se depara com Jesus que, sob a árvore, lhe diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje resolvi ficar em tua casa. E ficar em tua casa significava um encontro profundo de Jesus com este rico. Um encontro questionador de Jesus com estas riquezas. Um encontro analítico profundo, atingindo a alma deste homem envolvido com o roubo das riquezas populares. Um encontro em torno de uma mesa muito sagrada para os semitas e caríssima para o movimento cristão nascente. É na mesa que se dão as grandes revelações, os grandes e significativos encontros. E é na mesa da casa de Zaqueu que ocorreu esse encontro de Jesus com o perdido, com o publicano, com o desprezado, com o odiado, que apesar de tudo encontrou em Jesus a disposição compassiva da conversa, do diálogo, do enfrentamento. Esse evangelho é tão importante para nós brasileiros e brasileiras nesse 30 de outubro de 2022, ele parece ser encomendado, indicado pela crise que nós vivemos. Este evangelho trata das riquezas e dos ricos. Não riquezas separadas dos ricos, mas a riqueza profundamente ligada com características de acúmulo e por causa do roubo promovido pelo sistema dos ricos. São Lucas já vem desde lá de trás, nas narrativas que faz da viagem de Jesus em direção ao confronto final em Jerusalém, do quanto o seu evangelho vê mal os ricos, ironiza os ricos. O caso do rico de Lázaro, que humilhou, que jogou migalhas, o que sobrava, o que caía da mesa para o miserável e que depois queria salvar todo mundo quando isso não era mais possível. Os ricos não querem salvar ninguém, a não ser quando se perdem totalmente. Lucas também narrou lá atrás, e nós refletimos o caso daquele homem da parábola, de outra parábola, que se deleitava com a quantidade de grãos, frutos da exploração do trabalho alheio, e que não encontrava mais espaço para tanta acumulação e pensava construir mais depósitos, mais galpões, para se enriquecer ainda mais. Ele acaba mal na parábola, sem saber onde colocar a sua alma. Quem acumula grãos sufoca a alma. E agora, Lucas narra este encontro de Jesus com uma pessoa histórica, com uma pessoa real, num sistema absolutamente cruel. O sistema de acúmulo de riquezas na cobrança de impostos. Os publicanos cobravam impostos para
um império invasor, para um império violento, para um império saqueador, sanguinário, assassino, genocida. E São Lucas não economiza palavras para descrever a barbárie desse império desde a abertura do seu evangelho, com a matança dos meninos. Os publicanos, e no caso de Zaqueu, mais gravemente, cobravam impostos e desviavam uma parcela para o seu enriquecimento ilícito, cuja atividade já era ilícita por cobrar, desviando recursos para um invasor ladrão e cruel. Agora Jesus se depara com esse desprezado. Jesus enfrenta a antipatia popular, enfrenta os preconceitos dos que preferem não o enfrentamento, não o diálogo, não a crítica, mas simplesmente o desprezo. E entra na casa do homem, e lá ocorre o grande e mais maravilhoso milagre. O homem reconhece, Zaqueu reconhece: eu darei a metade das minhas riquezas e meus bens aos pobres. No encontro com Jesus, Zaqueu reconhece que há pobres e que ele colaborou para o empobrecimento das pessoas. E ele deseja entregar a metade de suas riquezas, que não eram poucas, para os pobres, porque quem se converte não aceita que a pobreza, a miséria, o abandono das maiorias seja vontade divina, e corrige. Mas Zaqueu foi mais adiante. Ele disse: e daqueles de quem roubei, aqui nesta linguagem, fraudei, devolverei a eles 4 vezes mais. Aqui Zaqueu se desdobra em 4 vezes para resolver a injustiça que ele construíra e sobre a qual ele se inquietava. Este evangelho mostra claramente que a riqueza acumulada como fruto do roubo, e não há como enriquecer desequilibradamente numa sociedade de pobres e miseráveis se não for pelo roubo. E a riqueza, necessariamente para ocorrer, ela tem que se associar a uma rede de cúmplices, roubadores, ladrões, desonestos e injustos. Necessariamente ela tem que se associar ao crime organizado, de quem usa o armamento para apoiar, para suportar a estrutura do roubo, do saque, da violência. A riqueza acumulada necessariamente tem que construir uma rede de cúmplices que fecham os olhos e sufocam as consciências, ignorando o sofrimento do próximo. Por isso, em confronto com o Jesus pobre, o Jesus caminhante, o Jesus viajante, o Jesus das multidões, da multiplicação dos pães e peixes, do Jesus que cura as doenças dos mais sofridos e abandonados. Agora Zaqueu se depara com esse Jesus
em torno da sua mesa e corrige a sua riqueza. Riqueza que depois foi denunciada pelo próprio Santo Agostinho, um pai importante, um teólogo da igreja, que dizia: o rico enchente a bolsa de moedas e a alma de preocupações. Vê o homem acabrunhado sob o fardo da avareza. Vê como transpira ao peso de sua carga, como arfa e padece fome. Trabalha como louco para finalmente tornar seu fardo mais pesado. E é desse fardo que Zaqueu, no encontro com Jesus, quer se libertar, quer se livrar. Desta fome de justiça é que Zaqueu quer se saciar. Zaqueu é a demonstração, a partir desse encontro e dessa afirmação, que tirou de Jesus palavras absolutamente entusiasmadas. Hoje entrou a salvação nesta casa. E mais um filho de Abraão se faz aqui. Porque ser filho de Abraão, ser filho do pai da fé, é crer com justiça econômica. Ser salvo por Jesus, como diz aqui no final desse texto, deste evangelho. Hoje mais um se salvou. Significa que sermos discípulos e discípulas de Jesus, sermos convertidos ao reino de Jesus, é não aceitarmos a riqueza como roubo, como concentração de lucros, como marginalização que gera fome, pobreza, indignidade, rebaixamento da qualidade de vida em nossos semelhantes. Este é o grande desafio do Evangelho. É sermos absolutamente coerentes com o que aprendemos com Jesus na casa de Zaqueu. Que isto sirva para nosso bem, para a nossa consciência, para a nossa fé, para a nossa coerência como cristãos e cristãs. É impossível sermos cristãos e cristãs e ao mesmo tempo sermos avarentos, sermos dados à idolatria da riqueza e dos ricos, da estrutura violenta que esmaga e empobrece. Seremos discípulos e discípulas de Jesus. Representa e significa sermos coerentes com isto que acabamos de aprender dentro da casa de Zaqueu. Que o Jesus da casa de Zaqueu, alegre por mais este que se salvou e se libertou do peso e da miséria do egoísmo, te abençoe e te abençoe. Que o Jesus da casa de Zaqueu, da partilha da mesa, que gerou fé num perdido, num extraviado debaixo da estrutura violenta da riqueza, te abençoe, meu irmão, e me abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.